Boa tarde novamente. Hoje o tópico especial do dia 22 de abril de 2021 de treinamento físico vai ser sobre determinantes mecânicas da locomoção em inclinações, né? Hoje eu vou falar de um tópico que é muito especial para mim, como eu comentei lá no início da aula, nesses dias aí eu teve o aniversário do professor Minetti, né? Fez seu aniversário pessoal. Acabei conversando com ele, conversando até de setembro do meu provável estágio sênior, né? Se Covid permitir, se o mundo permitir, né? Eu vou estar lá em Milão com eles e eu estava muito feliz com isso e remontei muita coisa do meu passado, da minha carreira, assim, e lembrei de um assunto que eu vou falar hoje, que é o assunto que me levou a estudar esse grupo italiano, né? E essa parte da fisiologia ali, da locomoção, que depois eu fui estudar também nos meus primeiros mestrandos. Teve assunto da professora Natália Gomenyuca, hoje é professora lá na PUC da Argentina, lá de Posadas, né? Que era estudando essa fisiomecânica da locomoção em inclinações. Mas tudo veio de um par de estudos que foram muito fortes para a ciência. Inclusive, eu diria para vocês que numa das revistas que tem mais apelo assim, e respeitabilidade na ciência da área biológica geral, não só a ciência do exercício, é o Journal of Physiology, tá? Uma revista altamente tradicional. Foi um dos últimos trabalhos que a gente viu que a gente poderia encaixar como biomecânico, assim, e das ciências do movimento humano. Hoje a gente vê muito trabalhos da área que eles chamam de neuromecânica ou neurociências em geral, que muitas vezes são mais trabalhos de base, né, com modelos animais, etc. Então, um desses trabalhos tem a ver com essa produção nessa revista, em 93, se não me engano, e eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, que mistura esses assuntos. Inclusive, essa minha amizade, meu respeito que eu tenho pelo professor Minetti, que ele mostra um modelo que eu acho uma das coisas mais incríveis na ciência. Claro, na minha área, né? Obviamente, já acuso o conflito de interesse, né? Mas que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Eu lá nos idos de 2005, como doutorando, vou procurar material sobre locomoção e energética nas inclinações, né? Algo que misturasse o que eu já fazia com o professor Cruel, né? Mas então eu fazia com o professor Jefferson, que era avaliar aspectos da biomecânica e puxando para a energética também. Isso não era tanto do professor Jefferson, mas era a combinação que a gente fez aí. E aí cheguei nos trabalhos do professor Minetti. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar o slide, onde ele vai mostrar um modelo para tentar explicar as curvas que haviam sido observadas primeiramente pelo professor Margaria, num trabalho que é extremamente diferente. Assim, é uma tese defendida na Academia de Ciências Italiana, que se chama Academia Nazionale dei Lincei, tá? É um nome bonito que se dá para... É extremamente antiga também, como é a britânica e tal, onde ele mostra a energética nas inclinações em 1938, numa esteira que foi bancada pelo Instituto Rockefeller, né, na época, lá dos anos 30, e vai ser a primeira esteira com inclinação no mundo. Tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho. Vamos começar por aí até. Deixa eu ver se... Deixa eu sair do compartilhamento, botar de novo, que às vezes eu me perco, então só para garantir. Deixa eu ver se eu acho aqui. Margaria. Olha só, gente, o trabalho tem a ver com essas curvas, já que eu achei aqui, depois eu não sei se eu vou achar de novo, que é um trabalho extenso essa tese. Estão vendo aí esse arquivo do PDF? Com essas curvas aqui, essas curvas do Margaria? Então tá. Sim, Aqui a gente tem, gente, numa unidade muito antiga, tudo escrito em italiano, nete, né, que significa líquido, que é um custo metabólico, tá, de marcha. Imagina fazer essas curvas em 1938, tá? Então se situem também temporalmente para ver o que é esse trabalho. E ele vai mostrar as curvas de custo metabólico, ou seja, um gasto energético por metro percorrido, lembrem, não é potência, é custo, tá? E aqui em velocidades de marcha, né, até um pouquinho acima aqui, mas são todas situações de marcha, caminhada, em várias inclinações. Cada linha aqui é uma dada inclinação. Vejam, a -10, -5 significa descidas, né? 0, plano, o custo energético no plano, formato em U, é a primeira curva que aparece na ciência mostrando essa curva em U.
e ele faz em várias inclinações. Ele faz a mais 5, mais 10, mais 15, até mais 40. Interessante ver assim, que ali, já em 38, ele observa que a velocidade ótima, aquela que eu gasto menos energia, ela vai diminuindo conforme aumenta a inclinação. É uma coisa meio óbvia, mas ele vai determinando isso, né? Vejam que a parte baixa dessas curvas em U vai se deslocando para a esquerda, né? Vai chegando próximo de 1 km por hora quando é numa inclinação extrema. E muitos anos depois, aí, 80 anos depois, vai ser confirmado também pelos estudos do professor Kran. O trabalho, então, tem um monte de gráficos, é uma tese realmente pesadíssima, né? Onde até hoje ele é citado, tá? Tem trabalhos desse grupo de Harvard, que vai ter muita relação com o professor Margaria e o professor Cavanha, onde eles vão continuar citando esse trabalho de 1938, em italiano mesmo, que é um pouco estranho hoje na ciência, né? Usar citações que não sejam em inglês, digamos, mas é usado em altíssimo nível, tá? Esse é o trabalho. Aqui está a capa dele, ó. Essa digitalização foi feita, a melhor qualidade que a gente já encontrou aí, nem os italianos tinham tão boa, que foi o Edson que fez, né, numa cópia que eu tinha em papel, e o Edson, nosso recém-mestre, aí fez. Então, era isso. Vejam que a tradução em italiano fica fácil até, sobre a fisiologia, e especialmente sobre o consumo energético da marcha, da caminhada e da corrida em várias velocidades e inclinações do terreno. Tá? Esse é o trabalho ali que ele vai apresentar, que vai ser uma referência até hoje ainda, sobre essas primeiras evidências do custo em várias velocidades e inclinações. Então, vamos lá. O que o professor Minetti vai fazer nos trabalhos mais atualizados, de 93, 94, né? 30 anos atrás? Ele vai mostrar no trabalho de 93, por exemplo, é esse aqui do Journal of Physiology que eu comentava para vocês. Vejam só. Determinantes mecânicas da energética de caminhada em inclinações no homem. Né? Uma mensagem geral do que acontece, qual é a explicação dessas curvas de custo em função da inclinação. Tá? E o modelo que ele vai trazer é esse aqui. Mas vamos ir por partes. Primeiro, vamos entender os dados mais simples, as mensagens que eu quero dar nesse tópico especial para vocês. Primeira coisa está aqui, deixa eu botar em modo de apresentação para a gente ver um pouquinho maior e ficar mais limpo aqui. Isso aqui é da caminhada, né? Custo energético da caminhada em função da inclinação. Tá? Vamos entender isso aqui. Então, eu tenho aqui 0 significa o custo no plano, 0,1 significa 10%, 0,2, 20, 30, 40% de inclinação do terreno. Tá? E para a esquerda aqui eu tenho inclinações negativas, a descida, né? Menos 10%, menos 20%, menos 30%. Primeira questão que eu dou, gente, inclusive eu coloco vocês, assim, questiono vocês, que é a seguinte, pensando de modo geral, subir lomba e descer lomba, onde eu gasto mais energia? Onde o custo energético é maior? Ou seja, onde a economia é pior? Onde eu gasto mais energia? Volta à pergunta inicial. É na subida ou na descida? De modo geral, de forma geral. Botem aí no chat, deixa eu tirar aqui, deixa eu acompanhar vocês, deixa eu ver as respostas que vocês vão me dar. Ou abram o microfone e me digam também, essa pergunta é bem simples, né? Mas às vezes a gente pode errar, não tenham medo se pensar em uma coisa diferente. É subida, né? Em geral, na subida. É na subida, né? Tanto é que é daí que surge aquelas frases de efeito lá na subida é um Deus nos acuda e na descida todo santo ajuda, né? Que foi formulada por Margaria. Não, tô brincando, isso é bobagem. Mas, então, gente, olha só. Exatamente, na subida eu gasto mais energia e as curvas me mostram isso. Se eu pego qualquer paralelo aqui de análise, por exemplo, comparo 20% na positiva versus 20% na negativa, vai ser maior o custo sempre para a subida, né? Vai ser sempre, tá? Mesmo aqui nessa fase onde sobe o custo energético nas descidas, os valores vão ser sempre bem menores do que na subida, ok? Então, essa é a primeira questão. Aí eu pergunto para vocês, não interessa a gente saber, como bons treinadores que nós somos, apenas saber o que acontece, mas também por que acontece. Qual é a principal determinante disso? E aqui, quando eu pergunto isso para os alunos, eu já vou ir mais rápido. Muitas vezes começa a surgir
muita violência física, né? O pessoal começa a dizer que a gravidade ajuda e começam a dar papel para a gravidade quase psicológico, né? Como se a gravidade fosse mais simpática. Começam uns absurdos assim da física geral. E então vamos responder. E a gente já tem umas pistas boas, né? Porque a gente falou disso em outros tópicos. Quando a gente falou da tabela fisiomecânica, você já tinha uma sacada ali, né? Quando eu tenho subidas, eu sei que meus músculos propulsores atuam principalmente ou predominantemente realizando trabalho positivo. Quando eu estou na descida, meus músculos propulsores realizam principalmente contrações excêntricas, que são relacionadas a trabalho negativo, tá? Predominâncias. E aí reside a diferença, a principal explicação do porquê que o custo energético é maior, tá? Por quê? Porque, vejam só, gente, vamos pensar assim, ó, subir a lomba da Lucas de Oliveira, né? Não sei se todo mundo é porto-alegrense aqui, mas é uma das subidas mais desgraçadas que a gente tem dentro de Porto Alegre, aqui mais famosas, né? Eu subo essa lomba e desço ela. A gente já sabe que gastamos mais energia, sentimos mais cansaço para subir do que para descer. Ok, é verdade e tem sentido, o custo é maior mesmo, a curva está me mostrando aqui. Agora, a questão é a seguinte, e o trabalho mecânico é diferente? O que a literatura mostra que não é diferente. O que muda é o tipo de trabalho mecânico. Para eu subir a Lucas, é a mesma quantidade de trabalho mecânico do que para descer. A única diferença é que um é positivo e outro é negativo. É trabalho mecânico positivo e outro é trabalho mecânico negativo. Mas a quantidade, o valor é igual. Tá? É igual. Bom, se eu sei isso, olhem o que acontece aqui. Eu fiz de manhã um exercício bem quixotesco aqui de álgebra simples, lembrando da equação da eficiência, que a gente já falou na aula passada. A eficiência é determinada pelo trabalho mecânico gerado dividido pelo custo metabólico que eu despendido. Tá? Isso é a eficiência. Se eu jogo com isso, isolo o custo metabólico, jogo o custo metabólico aqui como numerador do outro lado, tá, da equação, e jogo a eficiência para o outro lado dividindo, eu tenho que o custo metabólico ele é dependente do trabalho mecânico dividido pela sua eficiência. Tá? O trabalho mecânico é igual, o que muda são as eficiências. E aqui que vai fechar a conta. Tá? O Minetti vai perceber isso e vai testar isso. Ele vai medir o trabalho mecânico nas inclinações e vai verificar o tipo de trabalho mecânico com a respectiva eficiência que eu estou fazendo. Vocês lembram dos valores de eficiência? Botem aí no chat se alguém lembra. Agora é o momento do vazio. Aí, um já foi direto para mim, já disse que não. Ótimo. Alguém lembra, bota aí. Ou chuta. Vamos para a chance do absurdo também, porque senão a aula fica muito séria, né? Se a gente não botar uma coisa mais engraçada aqui. Então, botem o que vier à cabeça. Ah, que perigo. Não, nem chutando vocês se atrevem. A Rafa é corajosa, né? Diferente da Tati, a Rafa é mais, embora tenha um aspecto mais introspectivo, eu sei que ela não tem medo, né? Deixa eu ver. Vamos ver se eu chego nesse chat aqui, se eu conseguir sair do compartilhamento, talvez, porque eu estou bem perdido. Ninguém respondeu nada, vamos ver. 25%. Rafaela, boa. Essa é a eficiência do trabalho positivo. A eficiência do trabalho negativo é quanto? Ajuda de... 100%, se não me engano. Hã? 100%, né? É 100%, né? Eu ia dizer que a ajuda do... Eu tenho que cuidar com os bullying aí, daqui a pouco eu vou ser processado, mas era ajuda de vestibular de vestibular da UBRA, né? É 4 vezes maior, mas só essa dica, né? Se o cara conseguir multiplicar 25 por 4, ele vai chegar a 100, né? Muito bem. É isso aí, gente. A eficiência é 4 vezes maior, inclusive até melhorada, né? Olha aí a Rafa colocando. É verdade, ela na verdade oscila entre 100 e 125% em zonas de produção de força que são mais relacionadas às atividades locomotórias, né? Mas a gente simplifica para 100, né? Para fins pedagógicos. 100%, né? E aí fecha a conta, pessoal. Se eu tenho uma eficiência aqui de 100% ou de 25%, isso vai mudar o custo metabólico geral, independente do trabalho mecânico. O trabalho mecânico é igual, como eu falei para vocês, no problema lá da subida da Lucas, só que as eficiências vão ser
muito diferentes. E essa razão de 4 vezes vai aparecer quando eu olho o custo metabólico. Não é por acaso, agora vamos compartilhar lá, que não é por acaso que, se eu pego aqui uma situação, vamos imaginar aqui a 30%, tá, de inclinação, o custo metabólico é em torno de uns 12%, tá? Vou chutar aqui, 12, desculpa, joules, tá? Joule quilograma metro, tá? 12, tá? Se eu vou para menos 30%, vejam que o valor aqui, ó, gente, está em torno de 3, por aí, 4, 3, que vai dar 4 vezes menor. É exatamente por essa relação das eficiências, tá? Por a eficiência da descida ser 4 vezes melhor. Está relacionado àquele cálculo da eficiência que eu mostrei para vocês. O que o Minetti vai fazer? Bom, a mesma coisa. Tá, mas primeiro assim, ó. Tá. Foi dada a primeira explicação, primeiro porquê desse assunto de hoje, né? O custo metabólico em descida é geralmente menor do que da subida, porque o tipo de trabalho mecânico, né, e sua respectiva eficiência vai justificar a coisa. Tá? A eficiência mecânica, em última análise, vai explicar o porquê que gastamos menos energia. Eu sou 4 vezes mais eficiente para descer do que para subir. O custo vai obedecer essa mesma razão. Tá? Então, gasto mais energia porque minha eficiência é menor na subida. E gasto menos energia porque minha eficiência é maior na descida. Tá? Essa é a explicação geral. Não tem nada a ver, a questão da relação da gravidade tem um certo sentido. Eu produzo força ao mesmo sentido, mas não tem ajuda, não tem nada. É trabalho mecânico, né? E sua eficiência. A eficiência é a chave da coisa. A eficiência diferente é a justificativa. Ok. Agora eu vou colocar uma coisa que não é tão simples. Vejam só, gente, que na subida a coisa é simples. Eu aumento a inclinação, aumenta o custo, ok? Linear aqui, né? Só que na descida, vejam aqui que é curvilíneo. Na descida, o custo diminui se eu aumento a inclinação. Aqui é de 0 para 5%, o custo diminui. Se eu vou de 5 para 10, diminui. Mas quando eu vou de 10 para 15, para 20, o custo aumenta de novo. E isso aí tem pegadinha. Quando eu pergunto para o pessoal mais desavisado cai. Né? A pergunta é essa: conforme a inclinação negativa é maior, eu sou mais econômico? Não, depende da inclinação que eu estou trabalhando. Ele diminui aqui nas baixas inclinações, entre 0 e 10% vai diminuindo o custo, mas depois o custo volta a aumentar a partir de 10%. Ou seja, eu tenho aqui uma coisa que o professor, na verdade, o professor Margaria vai dar o nome e o professor Minetti vai entender mais o porquê, que é o segundo passo, que existe uma inclinação ótima de locomoção, que não é quanto mais descida, melhor. Não é. Tá? Existe uma inclinação ótima, que para a caminhada é 10%, é o que nós estamos vendo aqui, 10%, e na corrida, deixa eu botar em modo de apresentação, na corrida é um pouquinho mais complicadinho, na corrida é entre 10% e 20%. Aqui existe um certo scatter, que a gente costuma chamar, existe uma variação aqui, mas o que a literatura aceita é que isso é entre 10% e 20% a essa mínima, tá? De inclinação. A inclinação ótima de corrida é entre 10% a 20% negativo. Ok? Então, quando eu vou correndo um pouco mais, inclinações mais agressivas, né, descidas mais bruscas aqui, meu custo aumenta, vai aumentando conforme aumenta essa inclinação, tá? Porque eu tenho muitas excêntricas mais fortes. E a gente vai ver agora com a mensagem final desse tópico especial, que é o porquê que é 10% negativo a inclinação ótima, né? Até então eu sabia o porquê que subida é mais dispendioso que descida, geral. Agora a questão é mais específica. E aí eu vou mostrar esse trabalho de 93, que depois o professor Minetti vai estender para o trabalho de 94 com corrida, mas a mensagem principal já está nele aqui, até mais simples. Então vamos nela aqui, se eu conseguir mostrar. Está aparecendo o PDF aí para vocês? Sim. Tá. Então vamos lá, deixa eu abrir um pouquinho. Esse é o artigo que eu comentei para vocês, do Journal of Physiology. Vejam só, ele começa aqui já mostrando o modelo que ele vai testar e o modelo vai ser concordado. Como é que se diz? Ele vai ter uma boa resposta ali com os dados experimentais. Tá? O que o Minetti vai fazer? Professor Minetti, Alberto Minetti, de Milão.
Ele vai medir o trabalho mecânico. Aqui tem a curva do custo nesse painel de cima, tá? Custo em função da inclinação. Ó, aqui está mais fácil de ver. Mais 5, mais 10. Ó, menos 5, menos 10. Função da inclinação, ok? No painel de baixo aqui, eu vou ter a explicação, o mecanismo que vai estar claro, que ele vai construir essa curva até. O que ele vai fazer, gente? Ele vai ter para dada inclinação, vejam aqui a 0, por exemplo, que é caminhar no plano. Tá? Eu estou caminhando a 5 km por hora no plano, por exemplo. Vejam só, ele vai ter dois retângulos aqui. Um retângulo achurado, cinza, e o retângulo branco. Tá? Esse retângulo ele vai ter relação com o custo pela sua área. A área de um retângulo é multiplicar os lados. Tá? Lembrando, então, um lado aqui, que é a variação horizontal aqui, é do trabalho. W é um símbolo de trabalho. Trabalho positivo, cinza. Trabalho negativo, branco. Tá? Então, o lado aqui... E é 50%. Esse tamanho aqui horizontal é o igual, porque quando eu caminho no plano e corro no plano, é a mesma coisa, em velocidade constante, a quantidade de trabalho positivo é a mesma de trabalho negativo. Eu tenho que frenar e reacelerar a cada passo. Tá? A quantidade de trabalho é igual para eu manter a velocidade constante. Isso é Newton-Euler, é um problema básico de física. Tá? Então, fecha a conta, é 50%, mas vejam que o impacto metabólico da parte positiva é bem maior, porque é multiplicado por essa área aqui, que é o inverso da eficiência. É aquela continha que eu fiz antes ali, de álgebra, tá? Que ela entra como inverso da eficiência, ou seja, uma eficiência baixa do trabalho positivo me dá um peso energético muito grande, olha a altura que é. Isso aqui vai aumentar o meu custo. A maior parte do custo metabólico para correr no plano é devido ao trabalho positivo, do negativo é 4 vezes menor. Tá? E vai me dar essa área total, e vai me dar esse custo, que é a área desses dois retângulos. E ele vai fazer a mesma coisa, ele vai medir a quantidade de trabalho negativo usando cinemetria, tá? É o que a gente usa no nosso laboratório, que eu aprendi lá com o professor Minetti, professor Cavanha. Tá? E vejam aqui como acontece. Nas inclinações positivas, vejam que o trabalho positivo aumenta. Eu tenho mais trabalho positivo, eu tenho energia potencial, tenho que subir a lomba, né? Trabalho positivo. E o custo energético é muito grande, porque é uma eficiência baixa que vai me impactar demais aqui no custo. Olhem a área cinza como cresce. Né? E olhem o trabalho negativo que vai diminuindo. Tem pouco impacto, né? Porque ele diminui de algo que já era pequeno. Então, pouco impacto no cálculo total. Olhem quando é na descida. Aqui que reside o problema do custo na inclinação ótima. Olhem aqui, ó, o trabalho negativo aumenta. Só que o impacto sobre o custo total não é grande. O trabalho positivo diminui em relação a 0. Olha o tamanho aqui da horizontal, a variação horizontal aqui. Isso aqui vai impactar sobre o custo, porque é um retângulo com menor área, embora seja pouca coisa, mas reduz. O custo vai diminuir. A menos 10, o trabalho negativo diminui, o trabalho positivo diminui, o trabalho negativo aumenta, o retângulo aumenta, e o trabalho positivo diminui um pouquinho. Vai dar uma diminuição, embora aqui não fique muito claro, mas diminui. Só que quando chega a menos 15, a quantidade de trabalho negativo aumenta demais. Eu tenho muita excêntrica, né? E o custo volta a aumentar. O trabalho positivo já não tem o que diminuir, porque quase está desaparecendo, ele já não varia mais muito. Acima de 15, ele é nulo, tá? Quase que nulo, né? Na caminhada é nulo, tá? Então, só o trabalho negativo vai impactar sobre o custo. E aí eu vou aumentando o meu custo de novo. Ou seja, o Minetti conseguiu mostrar graficamente o porquê que a inclinação ótima é a menos 10%. E a explicação narrativa disso, o modelo físico-matemático está aqui. Tá? É entender esse modelo físico-matemático. Ele foi confrontar e bateu com o modelamento dele. Agora, a explicação narrativa é que a inclinação ótima de caminhada de menos 10%, ou de corrida de menos 10%, menos 20%, é devido ao tipo de trabalho positivo realizado e suas respectivas eficiências. Tá? Essa é a explicação, é o tipo de trabalho mecânico e suas respectivas eficiências. É parecido com a resposta da pergunta anterior.
Só que aqui é mais genérico, né? Porque vai ser um ajuste de trabalho positivo e negativo e suas respectivas eficiências, que vão gerar esse custo energético menor, a menos 10. E isso animais cursoriais fazem bem direito. Quando eles estão a menos 10%, eles têm uma lomba que é de 15% negativo, eles vão andar em diagonal, eles vão buscar o menos 10%. Eles vão procurar essa economia de movimento, né? Eles vão perceber que existe uma outra inclinação que é melhor, tá? E começam a andar em diagonal. O ser humano não faz tanto isso. Tá? Geralmente ele está mais preocupado em ir rápido, e aí aumenta a excêntrica, aumenta a inflamação e dor nos próximos dias, né? Como a gente sabe, que é coisa da atividade excêntrica. Mas aqui está a explicação geral. Dúvidas, gente, sobre esse modelo? Não? Essa é a explicação mais cabal do porquê que gastamos menos energia na negativa, mas também porquê que é menos 10 esse ponto ótimo, né? A explicação mais específica da inclinação ótima de locomoção. De novo, gente, isso nos ajuda a exercitar aquele raciocínio fisiomecânico, atividades que têm mais aceleração, que têm mais frenagem, qual é o impacto energético disso. Então, a gente começa a cruzar coisas de cinesiologia, de biomecânica com fisiologia de modo integrativo, nisso que eu gosto de chamar de fisiomecânico, né? Esse aqui é um outro exemplo, né, que eu mesmo dei, né, o subida, descida, já tinha dado, mas aqui tem mais detalhamento sobre isso nesse par de estudos aí do professor Minetti, tá? Que vão dar essas bases. Hoje em dia tem mais detalhamentos sobre o porquê, tem coisas adicionais que ajudam a explicar um pouquinho melhor, mas a explicação mais geral dessas determinantes é devido a isso que está ligado à fisiologia muscular, é o cálculo da eficiência, né? Inclusive aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês um detalhamento que o Minetti vai fazer. Aquele modelo gráfico dele, ele vai mostrar matematicamente aqui também. Deixa eu ver se eu acho um modelinho matemático que não é muito complicado. Vou estar no 94, deixa eu ver. Está aqui no 94, né? Vai misturar com eficiência, a parte elástica. Mas vejam só, o custo dependente do trabalho e da eficiência, ó. E aí ele vai calcular o quanto de trabalho negativo, o quanto é eficiência negativa, trabalho positivo e eficiência, e mais o trabalho interno, que é um outro aspecto do trabalho aí, que é um pouquinho mais complicado. Mas vem tudo desse modelo da eficiência, né? É sempre trabalhando inicialmente com aquela equação da eficiência inicial lá que a gente viu. Molto bene. A partir daí, gente, nós temos várias perguntas para responder, tá? Na área do grupo, só para vocês saberem de coisas do futuro. Por exemplo, a gente tem no Parkinson, onde tem um ajuste mecânico muito diferente, as pessoas com doença de Parkinson, como elas respondem nessa inclinação e sobre essa energética, né? O quanto que eles fazem, porque eles reduzem comprimento de passada, eles têm vários ajustes que podem modificar essas relações, o quanto isso é prejudicial e limita, né, a locomoção deles nas inclinações, porque que a gente fala, né? A gente faz muito teste na área patológica, na área da saúde, no plano, né? Mas a gente tem que lembrar que o mundo real não é no plano, né? É em várias inclinações, várias possibilidades. Então a gente tem que entender também isso para entender sobre mobilidade funcional mais realista, né? E não se sabe, por exemplo. Essa é uma das questões. Vocês viram, agora o Henrique entrou, me lembrou, tem o mestrado do Henrique que vê tudo no plano, a gente está melhorando o nosso conhecimento sobre o plano, mas ainda faltam coisas sobre as inclinações, por exemplo, no Parkinson. Essa está longe de ser respondida ainda, é uma coisa que a gente quer fazer nos próximos anos também. Tá? Outra linha também é ligada ao treinamento em inclinações, né? Queremos entender downhill, uphill, e isso é importante. É importante lembrar bem dessa fisiomecânica básica, né, das inclinações, para ir em ombros de gigantes, né, para as percundas mais aplicadas. Essa aqui é a questão. Parei de compartilhar a coisa. Dúvidas, gente? Tranquilo? A Rafa só na sombra. Hoje a Rafa está misteriosa. E a Tati saiu, né, depois de que eu fiz os bullying nela. Ela caiu mesmo, foi-se embora. Quevedo também. O que será que a gente fez? Será que a gente foi grosseiro? Ou sentir o peso da presença do professor Esteban Machado?
ser isso. Esteban, quer comentar alguma coisa? Henrique? Tô tranquilo, bem legal a apresentação. Parabéns. O que eu achei legal, eu acho muito massa, desculpa se eu interromper, eu acho muito legal essa forma de quantificar ali através do gráfico, né? A forma que ele quantifica o declive ótimo ali, né? Tinha dificuldade para entender, mas agora já consigo visualizar melhor ali, bem legal. Realmente o gráfico não é tão simples, né? E, de novo, a gente tem que sempre situar no tempo, né? Um gráfico feito em 93, provavelmente antes, né? 92, 93, ou seja, onde todas, até as coisas... Eu lembro que eu comecei a usar mouse em 95, 96, eu sou mais velho, né? Então, tudo feito provavelmente em DOS. Não sei se vocês têm ideia do que é isso, assim. Então, com grau de dificuldade, DOS é todo aquele sistema de tela preta, linha verde. Não tinha sistema, esse Windows ainda, né? Então, mais complicado ainda para se criar as coisas. Então, essa engenhosidade é interessante do modelo, né? Embora ele pareça muito complicado, vocês imaginem explicar por outro jeito essa coisa. Talvez até hoje a gente pense em uma coisa mais simples, mas graficamente, depois que a gente entende o que ele quer dizer com aqueles retângulos, fecha com a matemática simples, né? A área do retângulo, né? A área multiplicação um pelo outro. Como a eficiência é o inverso, ele bota 1 sobre a eficiência e está feito o cálculo da área, fecha a conta, assim, né? Então, é um pouquinho mais complicado, porque a gente também tem dificuldade de lembrar. Eu mesmo, quando comecei a ver, disse, pô, por que a eficiência esse cara quer complicar, né? Trazendo o inverso. Eu, sim, mas tem um sentido gráfico do custo, né? O custo tem um impacto alto, né? Nessa área, que é o custo, em função disso. Acaba sendo uma lógica super legal, assim, né? Isso é legal mesmo. Aí, agora uma dúvida, como é que ele montou aqueles gráficos na década de 50? O professor caneta? Margaria, 30? Sim, 30, né? O professor Cavanha conta as histórias, sabe? Cara, eles tinham umas coisas assim, o modo que o professor Cavanha fazia os gráficos nos anos 60, 70, usando um sistema analógico de escrita, assim, inclusive o sistema analógico fazia derivações automáticas. Eles botavam um ajuste ali no controle de cálculo e tinha a primeira derivada do gráfico, assim, saía automático, escrita num papel, e dali eles tiravam uma foto e saíam os gráficos que eles queriam fazer. Aí tiravam linhas que não interessavam, tudo meio braçal, e sempre com trabalho de foto, assim, eles tinham muito gráfico feito com material Kodak, né? Então saía os gráficos de maior qualidade deles. Isso é anos 60, 70. Aí o outro eu acho que é tudo manual mesmo, é tudo na régua. Só imagino fazer essas linhas, né, de tendência aí que ele tinha. E hoje eu peço para aluno, tem gente que acha difícil fazer a linha de tendência. Eu fico irritado, né? Então, pô, o cara em 38 fazia e a gente não vai conseguir fazer essa linha de tendência. Só clicar com o botão direito no Excel, tu faz o troço. Então, é uma coisa incrível, mas eu acho que era muito mais manual mesmo. Era braço e saber de matemática, né? Inclusive, o Margaria vai ficar famoso pelos nomogramas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Os nomogramas. Eu aprendi a fazer, também esqueci na outra semana, né? Mas eu lembro de uma época que era nomogramas, assim, tu tem duas linhas, por exemplo, de massa e estatura, né? E aí tu faz uma linha cruzada lá, que se tu passa a régua, tu tem a massa e a estatura tua, tu bota no nomograma, aí é só ver onde essa linha do meio cruza, que ali vai estar o teu índice de massa corporal. Né? Isso são nomogramas que se usavam no campo da saúde. Né? O Sr. Margaria vai ser o cara que vai ser o primeiro a usar isso na ciência do exercício. Né? Que também, imagina, era tudo braçal, então eles tinham que saber bastante de matemática, de relações para construir esses nomogramas. Né? É outra coisa sensacional dessa época, assim, né? Que às vezes o limite tecnológico obrigava eles a pensar mais sobre essas coisas, né? Sobre essas bases matemáticas, física das coisas. Né? Eles se inspiraram no Homem Vitruviano da tua camisa aí. Isso, exatamente. É verdade, é verdade. Eles tinham, né, os ombros de gigantes bem bom para escolher, né? O Borelli e Leonardo da Vinci. É isso aí. Feito, gente.
Avisem a Tati para não ficar brava, para voltar.